O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A NASA anunciou no dia 21 de setembro a decisão de quebrar sua divisão de voo espacial tripulado em 2 pedaços. O que antes era o Diretório de Missão de Exploração Humana e Operações e cuidava ao mesmo tempo da Estação Espacial Internacional e do desenvolvimento das missões de espaço profundo, agora virou 2 coisas diferentes. O novo Diretório da Missão de Desenvolvimento dos Sistemas de Exploração ficará exclusivamente encarregado de cuidar do foguete SLS, da cápsula Orion, da Estação Lunar Gateway e do planejamento das primeiras missões do programa Artemis, de retorno à Lua. Já o Diretório de Missão de Operações Espaciais ficará encarregado de gerenciar as missões comerciais da Estação Espacial Internacional, bem como as operações do próprio complexo orbital, conforme a NASA se prepara para encaminhar o desenvolvimento da órbita terrestre baixa para a iniciativa privada. O novo formato organizacional, na verdade, corresponde ao que vigorou entre 2004 e 2011, quando a NASA tinha um programa similar ao Artemis, o Constellation, cancelado durante a gestão Obama. E a essa altura você deve estar pensando, mas e daí, né? Bom, e daí que antes de tudo isso aí, estava sob comando único aquele grande diretório da Kate Luders, que foi a gerente responsável pelo sucesso dos programas comerciais, notavelmente com a SpaceX, e que estava no comando durante o processo de seleção para o sistema de pouso lunar tripulado, em que o Starship da SpaceX foi selecionado. Agora, a NASA trouxe de volta à agência o Jim Free para cuidar do lado de desenvolvimento de espaço profundo, e a Luders ficará apenas com as operações em baixa órbita. A decisão pode ou não ter relação com a seleção do Starship, que está no momento enrolado em uma disputa judicial aberta pela Blue Origin, que alega vícios no processo. Cássio, esse é assim, por um lado, ok, é uma discussão de burocracia, a discussão de burocracia sempre tem aquele charme oblíquo, vamos colocar assim. Por outro lado, é assim, sinaliza, acho que, coisas muito estranhas e de lobby, porque, assim, tudo bem, faz sentido você dividir em 2 pedaços? Até faz, eu acho que não é um problema. Os caras mesmo falaram várias vezes, olha, aquele mega diretório, do jeito que estava, ele era metade do orçamento da NASA, era só aquilo ali. Então você dividir para você distribuir responsabilidades faz algum sentido. O que não faz sentido para mim é o seguinte, você tá batendo palma para Kate Luders, você fala que, ela foi muito bem enquanto estava gerenciando Commercial Crew, antes o Commercial Cargo, e aí botou ela para chefiar o negócio, e ela faz essa escolha absolutamente, claro que não sozinha, claro que é um processo decisório lá e técnico, mas se responsabiliza por essa escolha do Starship, que agora está num imbróglio danado judicial. E ao mesmo tempo a gente sabe que o Starship é uma faca de 2 gumes, porque a escolha do Starship não só ferra com a Blue Origin, que está processando lá para rever a decisão, mas ferra também com o SLS, que é o foguete que a NASA desenvolveu a duras penas por bilhões de dólares, com a Boeing como principal contratante, e que vai perder a função se você tiver um foguete com a mesma capacidade, só que muito, mas muito mais barato. Então tudo isso parece assim um monte de nuvens negras, e se fosse para prestigiar a Cat, ela ia cair na parte de desenvolvimento, afinal de contas ela mostrou sucesso na fase de desenvolvimento. Agora, essa coisa de operações espaciais, a SpaceX vai para a estação espacial, a Boeing daqui a pouco vai, isso é uma coisa que meio que se pilota sozinha já, né? E por outro lado, você tem essa grande ponta de lança da NASA, que é a volta ao espaço profundo, e deram na mão de outra pessoa. Eu ouvi a coletiva, o evento que eles fizeram, eu não achei a Kate Luders muito feliz, não. Acho que ela não sentiu que foi promovida, não. E eu acho que tem muita nebulosidade em torno disso. Os repórteres perguntavam, escuta, mas por que ela caiu de um lado e não caiu de outro? Ah, não, ela trabalhou com eles lá, então faz sentido mantê-la lá, mas lá o trabalho já está feito, desenvolvimento, né? E no lado de exploração do espaço profundo ainda não. O que você acha disso tudo? E a pergunta é, isso pode ter impacto programático? Isso pode mostrar reversões de curso aí com relação ao Starship? Enfim, tem um imbróglio judicial que está empatando isso aí, mas acima disso,
todo mundo, a indústria espacial inteira, não se interessa pelo sucesso do Starship. Como é que você vê essa decisão nesse contexto? Olha, eu não tinha ido com essa profundidade toda não de análise, né? Mas falou aí, quem sabe. O que eu tinha pensado era que, reverteu, né, uma situação de 10 anos atrás, como você tinha bem falado. O que eu acreditei ali na hora foi que essa história toda era reflexo ali da aumento da exploração, né, da órbita baixa. Então a NASA tem esse plano de se concentrar em espaço profundo já há algum tempo, e aí finalmente lá abriu um departamento comercial para tratar dessas coisas, né? Mas olhando nessa ótica, pensando bem na questão aí do Starship, realmente a coisa fica um pouco mais nebulosa nesse sentido, né? O que pode estar por trás disso? Em primeira ideia, o que eu consegui ali imaginar, né, que pensando nisso tudo que você falou, que uma maneira de você abrir dois departamentos, vamos colocar dessa maneira, né, dois escritórios diferentes, em caso aí de disputa judicial, que a gente viu lá atrás, parou tudo, né, quando a Blue Origin fez aquela primeira investida e deu 90 dias, né, para as coisas se desenrolarem, separando em dois, né, juridicamente, acredito eu, que se o imbróglio engrossar, um dos departamentos só fica parado e não o projeto todo, né? Não toda a iniciativa aí de exploração espacial. Então, com duas coisas, vai se concentrar nessa história aí do departamento comercial, deixa o espaço profundo preservado, com as outras iniciativas e outros contratos. Eu consegui enxergar algo mais ou menos nessa linha, enquanto você estava falando, que parece uma coisa meio esquisita aí, com um lobby por trás, e na verdade seria uma maneira de preservar, né, proteger juridicamente as duas iniciativas. Então deixa um ali parado, né, respondendo judicialmente, enquanto isso o outro, independente e provavelmente contratando a mesma Starship, vai continuar andando. Agora, programaticamente, acho que sim, né? Um dos dois, se não os dois, acabam sofrendo resquícios, mesmo que separa um departamento e o outro de espaço profundo continua avançando, mas mesmo assim está dependendo do principal fornecedor, que é a SpaceX, né? Bom, para ir para o espaço profundo é o Heavy, o Falcon Heavy, é o Starship, e pode respingar, né, num atraso enquanto está resolvendo os problemas de um lado, você atrasa a entrega de outro, mas pelo menos acredito eu que as coisas andem, né, se essa minha interpretação tiver algum fundo aí de realidade. O que tá empacado mesmo, o que tá empacado é o tal do HSL lá, o HLS, Human Landing System, para pouso na Lua, que esse foi o contrato lá com o Starship, esse está congelado, e o pessoal perguntando lá pro Bill Nelson, que é o administrador da NASA, falando, não, mas e aí, tem um cronograma, vocês têm alguma ideia? O cara falou, o Artemis 1, tudo bem, vai voar agora entre o final desse ano e começo do ano que vem. Artemis 2 vai voar provavelmente no fim de 2023 ou começo de 2024. O Artemis 3, que seria o primeiro pouso, esse aí você pode jogar uma moeda. Você pode jogar uma moeda, se o juiz federal disser que sim, pode ser que voe, se o juiz federal disser que não, pode ser que não. E assim, foi um tom muito do tipo, isso está empacado. O que foi pouco característico, eu acho. De alguém que fala, não, nós estamos confiantes, vamos esperar, mas estamos projetando, que tal. Não, foi basicamente tipo, não estamos pensando nisso. E eu acho muito, muito desconfortável que a pessoa que era responsável pelo departamento, no momento dessa decisão, tenha caído do outro lado da cerca, por assim dizer. Entendeu? E trouxeram um cara que é um veterano da agência espacial. Ao invés da Luders, que tinha toda essa vibe de New Space, né, trabalhando com os programas comerciais da NASA, e trouxeram o Jim Free, que foi, enfim, diretor do Glenn, um dos field centers lá deles, um dos centros da NASA, em Cleveland e tal. Mas assim, estava na iniciativa privada, fazendo alguma coisa de pouca, digamos, visibilidade, e volta para a NASA para ser o cara que manda nisso aí, com uma visão que a gente imagina mais das antigas, porque é um cara mais
das antigas que esteve na NASA em outros tempos. Eu não sei, para mim isso tudo... E assim, a gente não pode subestimar nunca, a gente fala sempre aqui o quanto que o programa se atrasa por questões políticas nos Estados Unidos. Né? E assim, a gente não pode subestimar lobby em cima de Congresso para as coisas. Eles tentaram primeiro o lobby no Congresso para aumentar o orçamento e fazer caber mais um concorrente. Né? Depois que isso não deu certo, eles partiram para o litígio, partiram para ação judicial. E assim, eu estava lendo também sobre ação judicial umas coisas absurdas, tipo, não, a SpaceX não prometeu fazer Flight Readiness Review, que é basicamente aquela revisão final que você senta com todo mundo, os gerentes do projeto, fala, não, estamos prontos para voar, todo mundo com o seu relatório aí, tá tudo certo e tal, e não sei o quê. O que é um completo absurdo, porque sempre fazem, sempre fizeram, sempre vão fazer, nunca vão deixar de fazer isso. Né? O Elon Musk estava estrelando no Twitter quando ele viu a base do processo lá, porque ele falou, isso aí não tem pé nem cabeça. Mas, por outro lado, tem aí documentação que mostra que a NASA questionou sobre isso, a SpaceX, depois a SpaceX retificou o negócio e tal. E o que a Blue Origin está dizendo, olha, a gente não teve a oportunidade de retificar nada. Essa conversa que a SpaceX e a NASA tiveram para afinar o contrato, para decidir o preço final, para decidir forma de pagamento, para decidir essa questão do Flight Readiness Review, a gente não teve. E aí eles falam, não, se a gente soubesse que não precisava Flight Readiness Review, ia ser outra arquitetura, ia ser outra coisa. Imagina, não tem o menor cabimento. Mas é a conversa de advogado, o fato é, eles pegaram esses pontos aí que me parecem frágeis, ainda que bobageira, do ponto de vista legal, podem empacar, e aí você pega o discurso da NASA falando, não sabemos, e pega a Katie Lueders, que foi a responsável por supervisionar esse processo, de repente cai do outro lado, eu acho que não foi legal para ela não. E não foi legal para o programa como um todo, porque ela tinha esse arrojo, essa decisão que a gente considerava impensável. A gente conversou aqui neste programa, quando estava na fase do down select, que eles tinham que escolher, falando, Starship corre muito por fora. E assim, eles podem contratar em segundo plano, assim, talvez dar um dinheirinho, mas não vão apostar tudo nisso. Pô, apostaram tudo nisso, foi a Katie Lueders, e agora basicamente a Katie Lueders caiu para todos os efeitos práticos. Continua, é servidora de carreira da NASA, etc e tal, tá lá numa chefia de um dos diretórios, tem a sua importância, mas na parte do Artemis ela basicamente perdeu a voz. Eu acho isso... Eu não acho de bom agouro pro programa, não. Corre sempre o risco, como você falou, que esses detalhes técnicos, né, que acabam fazendo todo o processo, todo o julgamento desandar, né, porque realmente é uma violação dos termos, né, do edital. Aqui no Brasil a gente vê isso de vez em quando e já é suficiente para dar uma bafafá e cancelar a licitação. É realmente uma coisa que para o global, né, com o contexto como um todo, pode realmente embaçar tudo e parar o desenvolvimento, atrasar o desenvolvimento das Starships. Mas também outra coisa que a gente vem falando aqui, né, do jeito que a coisa vai, o Elon Musk tem o seu programa próprio espacial, né, então ele continua desenvolvendo, ainda que não ganhe ou não vá ter esse contrato dentro das datas previstas, ou nem mesmo ter o contrato, ele vai conseguir o financiamento dele mesmo para chegar até a Lua facilmente e depois para Marte, que é uma coisa um pouco mais cara, né? Mas em outra escala de tempo ele poderia também fazer esse voo independente até Marte, se as coisas realmente ficarem nesse pé de embaçar muito ou cancelar contrato, ou fazer aí 2 licitações, mas realmente, quando você coloca nesses pontos, foi alguma coisa, arrumaram ali uma chefia de gabinete para tirar a moça aí do cenário. Pois é, e assim, eu prometo que são as últimas coisas de burocracia que eu vou falar, mas já que falamos dessa coisa do Elon Musk tocando o barco sozinho, também vale lembrar que saiu finalmente a minuta da análise de impacto ambiental lá do Starship. Agora está naquele processo de consulta pública, está no meio de um período de 30 dias aí em que eles vão recolher opiniões e tal, para fazer a versão final e quem sabe liberar aquele foguetão de 120 metros para voar,
que é o que todos nós queremos ver acontecer, quem sabe até o final desse ano. Vamos ver se vai dar tempo. Finalmente saiu dessa etapa, então agora a gente começa a contar, acho que foi, sei lá, coisa de 5 dias atrás, agora a gente começa a contar 30 dias para esse período de consulta pública e quem sabe, para o constrangimento e embaraço de todo mundo que tenta segurar a SpaceX, o Starship não chega à órbita ainda neste ano, Cassião. Pois é, uma boa notícia, né? Eu vi que eles estavam lá com um problema de perder, 12 toneladas de metano na hora do abastecimento, né? Perda por causa aí dos procedimentos logísticos mesmo, né? Não era nada assim muito grave, de vazamento emergencial nem nada. E esse é um dos problemas a serem contornados, né? Espero que seja visto e previsto nessa análise e alguma coisa que mitigue isso, que reduza, né, esse desperdício todo e principalmente essa emissão, né? O gás metano é um gás ele influencia muito, né? Tem um papel muito importante na questão do aquecimento global e pior do que o gás carbônico, né? Porque ele tem uma capacidade de reter calor muito maior. Eu já fiz umas contas uma vez, acho que 10 a 12 vezes mais do que o próprio gás carbônico. Então, qualquer coisinha que é colocada mais na atmosfera pode fazer uma grande diferença. Exatamente, muito bem lembrado. Aliás, isso é um drama e assim, eu acho que não tem jeito, porque do mesmo jeito que você tem que... Aquela história de você colocar geladinho e vai vazando aos pouquinhos para não estourar o foguete, que eles fazem com oxigênio, eles provavelmente vão ter que fazer com metano, que também é resfriado nesse caso. Não é como o querosene que fica líquido em temperatura normal. E aí você tem essas perdas e tem essa emissão. Acho que o único jeito é de compensar. Ou o Elon Musk vai plantar árvore pra caramba, ou ele, o que eu acho até mais razoável, é ele achar algum jeito de tirar metano da atmosfera também para compensar. Se ele criar um ciclo ali que o abastecimento do metano é metano que ele tira da atmosfera para pôr de volta no foguete, a coisa se resolve. Agora, eu tenho minhas dúvidas se isso está sendo muito pensado nesse momento. E eu acho que pode ser um problema, principalmente se os planos megalomaníacos dele realmente se realizarem. Tipo, vamos fazer 3 voos de Starship por dia, vamos ter 1000 Starships em operação. Aí é muito metano que está sendo emitido. Como você lembrou bem, é muito mais potente como gás estufa do que o CO2. Então, nosso planeta agradece se encontrarem uma solução antes de lançarem 1000 Starships 3 por dia, né? Exatamente.